Agora acho que dá para a gente iniciar. Já temos aqui algumas pessoas, já estão falando aqui em outras ferramentas aí de mensagem que já conseguiram entrar. E assim, o pessoal vai chegando e vai pegando esse conteúdo conosco. Vamos seguir e mais uma vez agradecendo a quem esteve presente aí desde os minutos iniciais, tá? Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Daniel. Tá escutando bem aí? Bom dia, Thiago. Bom dia para todo mundo. Eu espero que vocês me escutem também. Maravilha, ótimo. Bom, vamos nessa. Pessoal, o que a gente vai abordar hoje? Eu estou com controle aqui na máquina, isso é uma das questões, mas vamos lá. Deixa eu só ver, Daniel, vou fazer um teste. Perfeito. O nosso tema de hoje tem muito a ver aí com a atual realidade. A ideia não é essa, né? A gente já tem esse webinar aí agendado já há algum tempo. E na verdade, a Netscope já vem atuando assim desde a sua formação em atender os nossos clientes, suportar os clientes dos nossos parceiros, com essa abordagem de que o perímetro já não existe, né? Então, a questão toda é, quem está na nuvem, se você já usa a nuvem, você já trabalha de qualquer lugar e já faz tempo, né? A indústria faz com que isso seja realizado. Quem está utilizando uma aplicação SaaS já está na nuvem há algum tempo. E é justamente nessa abordagem que hoje nós vamos, não necessariamente fazer um lançamento, mas a apresentação em si ela está muito focada ao nosso novo serviço da nossa plataforma de segurança. E o ponto crucial aqui é como usar a nuvem a seu favor para fornecer o acesso remoto às aplicações com segurança para todos os usuários. Tá? Esse é o tema do nosso conteúdo aqui. Eu estou com o controle, então de repente tem um pouquinho de atraso aqui na hora que eu aperto, tá? Então, só para sincronizar aqui, ó, tá vendo? Vai passar um. Com relação aos speakers, como eu disse, eu sou o Thiago Cunha, já conheço alguns de vocês. Para quem eu não conheço, sigo sendo o Thiago Cunha, responsável aí comercial pela região Sul, São Paulo e Minas. Compartilho o território com Vinícius Mendes, que também é comercial e atende São Paulo e os demais territórios. E presentes aqui hoje, além de mim, temos Daniel. Se apresentar, Daniel? Olá. Sim, bom dia, Thiago. Bom dia para todo mundo. Eu estou na Netscope há pelo menos uns 2 anos. Eu trabalho como engenharia de vendas e junto com o Thiago, Vinícius, Carlito e outros que estão na nossa equipe aqui na América Latina. Legal. Bom, para fazer um breve histórico aí da Netscope, tá? Somos uma empresa que foi fundada em 2012. Atualmente nós temos mais de 1.100 funcionários globalmente e sempre estivemos nessa liderança das iniciativas de segurança para cloud. Nosso primeiro produto, acho que é super reconhecido no mercado, líder de Gartner e referência para o CASB, já é um produto super reconhecido, como eu disse, e o principal objetivo é a proteção e classificação de dados em aplicações sancionadas e não sancionadas. São as homologadas e não homologadas pelos times, né, de TI, de segurança da informação. Em seguida, na mesma plataforma, nós lançamos uma ferramenta de segurança e controle para IaaS, que é o Public Cloud Security, onde nos permite fazer o assessment e compliance de recursos de clouds públicas e usando frameworks como NIST, CIS, PCI e garantindo as melhores práticas, né, desses frameworks. Depois nós incluímos na nossa plataforma, na mesma interface, a solução de Next Generation Secure Web Gateway, né, interagindo na mesma console, como eu comentei. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o Private Access. A gente chama ele de NPA, então às vezes pode acontecer de aparecer o NPA. Né? É um serviço modular, que também está integrado na mesma plataforma, e o grande objetivo é trazer maiores controles e segurança para os usuários remotos acessarem as suas aplicações privadas, e o que é mais legal é sem prover o acesso à rede interna. Então é um usuário qualquer de fora acessando recursos internos sem ter que fechar VPN. Esse é o grande ponto, né? Falando um pouco sobre uma palavra que está em evidência, todo mundo fala o tempo todo, essa é a abordagem. Como trabalhar com a transformação digital, né? Uma das maiores prioridades das empresas, a gente acabou passando isso nas 2 últimas semanas por um motivo muito ruim, muito triste, mas é a questão da mobilidade, né? E fazer com que a sua força de trabalho possa desempenhar suas atividades das melhores formas possíveis.
pode ser desde a facilidade no escritório, para que os funcionários tenham essa mobilidade internamente, pode ser, inclusive, para permitir que o home office seja parte de uma melhor experiência aos usuários e, consequentemente, trazendo uma melhor produtividade. E em alguns outros casos, a questão da mobilidade ela está associada também à forma de se garantir um acesso às áreas de negócio, os times de vendas, né? Tem alguém aqui do time de vendas, de parceiros, ou até mesmo a minha atuação no dia a dia é muito mais num café, mas também tem outros cenários que a gente está falando muito de ter uma mobilidade, porque o perfil do usuário, o perfil hoje das pessoas, né, tem mudado muito e todo mundo busca um equilíbrio, busca uma melhor qualidade de vida e a infraestrutura tem que prover os recursos para que esses usuários tenham uma melhor usabilidade e consiga ter essa garantia de utilização da mobilidade, né? Todo mundo está falando de força-tarefa, remota, seja no LinkedIn, ou seja as atuações, assim, todo mundo falando muito desse tema. É muito oportuno, mas como eu disse, a gente já está com esse webinar agendado já faz mais de um mês, né? E o grande ponto hoje, o que a gente tem escutado dos nossos clientes é, pô, bacana, uma vez que eu disponibilizei o acesso para os usuários remotos, eu perdi o controle. Eu não sei mais o que os usuários estão fazendo. Nós já temos suportado os nossos clientes há algum tempo e garantindo como que é possível ter esse controle do que está sendo acessado quando esses usuários estão remotos. Quais recursos de segurança garante que o usuário remoto esteja sendo produtivo e seguro ao mesmo tempo? Então, considerando que hoje, né, a gente até fez a publicação de um relatório recentemente, e nesse relatório ele diz que 85% do tráfego das empresas já estão na nuvem. Não necessariamente uma URL estática, mas já está na nuvem. Já se trata de Cloud App. Para ficar um pouco mais intenso esse questionamento, depois que a força de trabalho vai para fora, né, a falta do controle, vocês sabiam que pelo menos assim a grande maioria e acima de 80% do tráfego que é acessado já está criptografado? Ou seja, as ameaças também começam a não ser inspecionadas pelo fato de você não ter mais uma forma de controlar isso. E lembra que eu disse no início, o perímetro já não existe há algum tempo. É justamente essa abordagem que a gente faz, né? E considerando a plataforma da Netskope, como que a gente suporta os nossos clientes, esse slide aqui ele já é bastante conhecido, muitos de vocês já devem ter visto, tá? O que eu quero deixar bastante claro aqui, até para dar uma aterrissada um pouco em termos do que é a plataforma, de fato é uma plataforma de segurança. Hoje a Netskope ela não é somente um caso, não é somente uma ferramenta de nicho. A gente contempla na nossa plataforma diversos microserviços que suportam você com Secure Web Gateway, com o CASB, sim, com Public Security Cloud e o Private Access, que é o tema em questão que a partir de agora nós vamos abordar somente a respeito dele, ok? Bom, vamos lá. Daniel, tá tudo bem por aí? Tem algum comentário adicional? Podemos seguir? Como que você... Não, podemos seguir. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a mensagem é realmente, embora seja centrada em NPA, comentar que cada vez mais você tem essa demanda de acesso remoto, e esse acesso remoto ele precisa ser providenciado aos usuários para eles acessarem as aplicações que estão internas, que geralmente você deve fazer via acesso VPN. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: os usuários eles podem também, de casa, acessando um dispositivo corporativo, acessar outras coisas. E para a empresa, isso pode se tornar um problema, né? Ou pode se tornar um problema do ponto de vista corporativo, porque eventualmente o usuário pode tentar ou pode realizar uma atividade que não deveria quando ele sai do entorno corporativo e vai para uma aplicação de nuvem não sancionada, vai para um website. Então, nesse contexto é que a gente vai conversar aqui hoje, embora a gente vai começar a falar um pouquinho de aplicações privadas, né? Ou seja, uma aplicação que pode estar dentro de um entorno de data center ou, mais recentemente, em movimentos aí de migração para a nuvem pública, podem estar em nuvem pública. Então, Boa. Seguimos adiante, Thiago. Vamos nessa. Bom, vamos lá. Então, como todo brasileiro, né, vamos falar um pouquinho de futebol, embora estejamos pausados também com esse tema. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: você já brincou com o Super Trunfo? Você conhece as regras, Daniel?
Vamos fazer uma Eu já, analogia eu aqui. já, eu já brinquei. O único ponto, para quem não me conhece, eu sou um pouco diferente do que o brasileiro normal, eu não acompanho muito futebol. Mas eu conheço sim. Basicamente, você tem cartas em que você recebe algumas cartas randômicas, né? E aí Legal. você, baseado nessas cartas, você considera um dos parâmetros aí para você tentar ganhar das outras pessoas as cartas, né? Então, Pois é, cada um para essa decidir ali com geração participação, X, disputar essas coisas. geração X, Y, Z, H, enfim, tem muita gente que talvez tenha até caído um pouquinho de desuso nisso. Mas aqui a nossa analogia vai ser exatamente em cima do super trunfo, para a gente falar de acesso remoto, tá? Vamos fazer uma brincadeira dessa forma, então, Daniel. Tá um pouquinho lento, como Vamos eu lá. disse aqui, na hora que eu clico o negócio não vai. Mas vamos falar então, baseado no super trunfo de acesso remoto, Daniel. Tem muita gente que continua e tem como recursos trabalhar com VPN para Cloud to Site. Quais seriam suas recomendações aí e como que você aponta isso em termos de peso para essa forma de se estabelecer uma comunicação remota? Legal. Bom, client to site, do ponto de vista já está há anos no mercado estabelecido como tecnologia. Você vai lá e instala um cliente dentro da máquina do usuário, ele acessa um concentrador de VPN, que muitas das vezes vai estar dentro de uma estrutura corporativa, e eventualmente você pode querer, de repente, fazer algum tipo de conexão, pode ou não ter uma conexão com nuvem pública. Para melhorar a questão de segurança da informação, muitas das vezes você pode, de repente, garantir um segundo fator de autenticação, colocar um token ou algo do gênero, para permitir que, pelo menos, você saiba que aquela máquina está com uma pessoa e aquela pessoa tem condição de dizer, de realmente ser quem ela está dizendo que é. E aí ele ganha acesso de rede às aplicações para poder trabalhar, independente ao tipo a natureza do serviço. O problema que a gente vê aqui, na verdade, o potencial problema tem a ver com a maneira com a qual VPNs foram criadas, né? Não é um problema, está ajudando bastante até hoje, principalmente nos últimos eventos, nas últimas 2 semanas, para as empresas continuarem trabalhando. Mas do ponto de vista de tecnologia, a VPN ela traz um problema do ponto de vista de segurança, e por isso tem essa nota 3 aí no super trunfo aí de acesso remoto, porque a VPN, um dos conceitos de VPN é você dar acesso de rede a quem está fora do ambiente. E, na verdade, seria melhor você dar acesso ao serviço. A pessoa não precisa acessar, o usuário remoto não tem que acessar necessariamente todas as aplicações que estão no segmento. E isso pode, de repente, causar problemas aí de movimento lateral. Então, acaba sendo primeira dor de cabeça aí associada a esse tipo de ambiente. Entendi. Então, continuou funcionando, mas tem que realmente tomar cuidado com esse item. Você pode estabelecer outras regras, mas são regras externas ao concentrador de VPN, causa um pouquinho mais de complexidade ao ambiente, mas são algumas notas aí desse tipo de acesso. Então, segurança acaba sendo o principal fator de preocupação aqui. Entendi. Uma outra alternativa também que tem sido muito utilizada e até algumas ofertas que são feitas, não muda muito a arquitetura, mas estabelecer a comunicação com VPN em firewalls em clouds públicas. Como que você enxerga esse cenário, trabalhando aí nessa analogia com o super trunfo? Qual é o peso que você atribui para essa alternativa de garantir o acesso remoto às aplicações, aos recursos? Esse movimento ele aconteceu de forma natural, né? Soluções focadas em appliances que começaram a olhar ou atender empresas que estavam migrando para a nuvem. A forma mais rápida de tentar fazer ou equiparar basicamente um usuário que estava usando na nuvem era replicar esses mesmos acessos com versões virtualizadas dos firewalls para fechar a VPN, para tentar realmente simular a mesma experiência de uso para dentro do usuário. Do ponto de vista de notas, o problema de segurança em termos de movimento lateral continua aqui, e aqui insere alguns fatores que podem ser problemáticos em relação ao item anterior, ao caso de uso anterior. A experiência de uso pode ser um problema, porque dependendo de como foi configurado na nuvem pública, se a nuvem pública não foi considerado capacidade de nuvem pública, ou se ela tem, de repente, alguma configuração equivocada, ou mesmo questão de custo, a experiência do usuário vai ficar um pouquinho diferente. Pode ser que ele não tenha o mesmo cliente fazendo a conexão
com um ambiente interno, né, privado da empresa, e se conectando, de repente, com um segundo cliente de VPN dentro da nuvem pública. Para o administrador se torna mais complexo criar e depois administrar esse cenário. Então, acaba sendo um cenário um pouquinho pior, do meu ponto de vista. Tá? Entendi. É uma boa consideração, cara. Legal. Eu tive um contato também essa semana e, na verdade, isso já é algo que a gente vê notícias de tempos em tempos, mas também tem uma outra alternativa, né, que eu diria. Como que você enxerga essa questão de publicação de aplicações em nuvens públicas, diretamente na AWS, Azure ou no GCP? Aqui, sim, você resolve um item, que é a questão de experiência de uso, porque a nuvem pública ela tem, teoricamente, maior capacidade, né, de disponibilidade, de resiliência, né, com relação a eventuais problemas. Mas, se você não tomou cuidado em publicar essas aplicações na nuvem pública com um determinado tipo de controle, você tem o problema de repente, muita gente acessar e acessar mais do que deveria. Né? Não só o usuário remoto tem acesso ao corporativo, mas qualquer pessoa externa, se você não se precaveu, se você não criou uma política correta, vai acessar também o teu entorno público. E aí a experiência do uso fica legal. Então a gente pode ver aqui que a experiência de uso fica a melhor possível para o usuário que está na internet, porque ele se conecta na internet para chegar até a nuvem pública. Do ponto de vista de complexidade, não se torna complexo porque não tem cliente instalado. Para administrar, torna-se mais tranquilo, porque você, administrador, simplesmente publicou o serviço e entregou a URL ou os domínios para o usuário acessar. Mas do ponto de vista de segurança, realmente, se você não se precaveu com relação a proteger esse entorno de nuvem pública, você começa a ver coisas como o que a gente viu nos últimos anos, né? Brechas de segurança, informação que estava disponível em nuvem pública sendo usada ou sendo compartilhada sem poder acontecer. Né? Então, aqui tem um grande problema que tem que ser trabalhado. É um trabalho que a gente encontra muito e com essa nossa plataforma a gente consegue ajudar também o pessoal de DevOps trabalhar melhor com o pessoal de segurança, justamente pelo fato de a gente conseguir também controlar recursos que o pessoal sobe na nuvem. Né? Então pode ser uma alternativa de proteção, eventualmente, caso já tenha algo e seja pensado a migrar para uma forma mais fácil ainda. Mas tem outra coisa. Tem um tema assim, talvez um nome não tão comercial, mas é uma funcionalidade técnica muito utilizada também. Como que você enxerga esse recurso de utilização através de hairpinning, fazendo um redirecionamento direto para as nuvens públicas, passando por dentro de casa? Porque é uma alternativa e todo mundo se acha bastante seguro nisso também, né? Sim, e na verdade ela é melhor do que talvez algumas das coisas que a gente viu nos cenários anteriores, porque você tem a experiência de uso melhorada do usuário, ou pelo menos ele se torna mais simples, ele tem um cliente só instalado. E aí de lá, você fazendo ele voltar para a tua rede privada ou corporativa, você estabelece um segundo link especial, muitas das vezes vai ser um link direto, em que você vai contratar lá uma condição melhor de SLA, com a nuvem pública, você fecha uma conexão direta com a nuvem pública da tua rede. Né? Algumas coisas podem acontecer a partir do momento que você tem esse cenário, né, que é chamado de hairpinning, ou... bom, tem muita gente que chama de outros nomes, mas vamos manter o nome que a gente tem aqui nessa apresentação do dia de hoje. A questão de acesso via segmentos, ou movimento lateral, que pode acontecer aqui de um usuário que tem acesso à aplicação interna, teoricamente pode acontecer também aqui no cenário em que ele tem a nuvem pública ligada na rede corporativa. Para você tentar evitar isso, você vai ter que começar a configurar coisas como instâncias de roteamento ou regras mais complexas que vão tornar o esforço de administração realmente piorado. Os principais problemas aqui que eu vejo são dois, tá? Ou principais preocupações ou desafios que aconteceram nos últimos anos. A partir do momento que você tem essa conexão que obriga o usuário a voltar para a rede corporativa, para depois acessar uma nuvem pública, a empresa tem que se preocupar com duas coisas. O SLA do link de internet dela, para garantir que o usuário realmente chegue e tenha o acesso disponível, e o SLA / custo associado ao link com a nuvem pública. E como garantir que essas duas pontas de comunicação funcionem bem. O outro grande problema tem a ver com escala, porque se você pegar muita gente
E se a gente olhar o que a gente está vivendo agora, nas últimas 2 semanas, toda empresa voltar para um ambiente corporativo e de lá você conectar com uma nuvem pública, praticamente nenhum projeto de VPN, AppSec ou VPN SSL nos últimos anos pensou, ou considerou, ou desenhou as redes, ou considerou orçamento para todo mundo voltar para a rede local. E aí você começa a ter problemas de performance, experiência de uso, né? Link de internet da pessoa, tendo que se comunicar com um link de internet que não estava preparado para receber isso dentro da empresa. E tudo isso acontecendo enquanto você tem uma crise para ser administrada. Então, o que as empresas provavelmente estão vivendo nas últimas 2 semanas tem a ver com esse cenário, né, em que o conceito de VPN baseado em links de internet e appliances realmente não foi pensado para esse tipo de acesso. Então, o grande desafio está nesse quesito aqui. Entendi. Realmente, escutamos muito isso. Bom, e uma outra alternativa, então, acho que você até chegou a fazer uma certa introdução sobre proteção, acesso lateral e tudo mais. Existe um conceito que está sendo posicionado no mercado já há algum tempo, que é o conceito de Zero Trust Network, né? O que você pode falar um pouco mais a respeito do Zero Trust Network, onde você não pode confiar em ninguém, né, nenhum dispositivo, nenhum usuário, os acessos têm que ser mais controlados. Como que você vincularia a esse tema, né, que está sendo muito drivado pelo mercado? Legal. O Zero Trust Network Access, como você bem disse, leva em consideração que você não tem que confiar em ninguém ou na verdade, sempre desconfiar, né? Acho que é a principal coisa que você tem que fazer. Sempre cheque a autenticidade para você, de repente, autorizar algum tipo de serviço. Então, a primeira coisa que a gente vê de diferente aqui é o seguinte: o usuário ele tem acesso ao serviço, ele não tem acesso mais à rede. Então, se ele tem que acessar determinado banco de dados, ele vai acessar aquele serviço. E somente aquele serviço, ele não precisa ter acesso, que não deveria, para outros servidores, outras redes dentro do ambiente corporativo dele. Ele vai acessar somente o serviço dele. O segundo ponto é que isso seria entregue através de uma borda, de um serviço que está na internet. Então, se a gente fosse nomear isso dentro da solução que nós damos o nome de NPA, Netscope Private Access, compreende basicamente em clientes que são instalados dentro da máquina corporativa dos usuários, e esses clientes eles se conectam na internet do usuário, da casa deles, com uma nuvem da Netscope. É uma nuvem que está lá à disposição, com mais de 50 pontos de presença aqui em São Paulo já há pelo menos 3 anos, ferramentas de resiliência, de DNS, enfim, estabelecidas. E dessa nuvem você se comunica ou publica os serviços que estão no teu entorno privado ou em entornos de nuvem pública diretamente para esse serviço na internet. Então, aqui você ganha em coisas como escala, você ganha em vantagens aqui do ponto de vista de evitar movimento lateral para esse serviço e consegue realmente ter simplicidade no acesso, né? Rapidez no acesso. O usuário ele tem uma experiência de usuário boa porque ele só precisou se conectar com o serviço que está na internet, usando um protocolo que provavelmente já vai estar disponível na máquina do usuário, que é o protocolo SSL, para ele se conectar com a nuvem da Netscope. Da nuvem da Netscope para os seus ambientes, do ponto de vista de empresa, você só teve que abrir uma conexão, na verdade, permitir que esse elemento chamado Publisher da Netscope se conectasse diretamente de dentro para fora com o tenant da Netscope. Então você não tem mais que se preocupar com algumas coisas que são necessárias, ou sempre foram necessárias para regras de VPN, conexões de entrada, né? Você tem conexão, publicar um IP e esse IP fazer tradução, você não tem mais isso. Você tem uma conexão de saída dos publishers que se conectam às aplicações internas e você tem uma conexão do publisher com o tenant. Nenhuma informação associada à aplicação interna começa a ser disponível para a internet. E com isso você tem maior segurança. O usuário acessa ao seu serviço. Se ele tiver um problema de acesso à internet, ou se ele precisar, de repente, acessar de um outro país, automaticamente ele vai chegar no ponto de presença mais próximo da Netscope, é menos complexo e consegue realmente ter aí um acesso com mais escala. Afinal, a gente está falando de um serviço de nuvem. E qualquer serviço de nuvem, como o serviço da Netscope, trata-se de algo que tem escalabilidade como parte do princípio.
Eu vou mostrar aqui agora um cenário do ponto de vista de usuário, de como é que isso funcionaria. Tá? Eu tenho um primeiro usuário. Nesse usuário, eu tenho Opa, desculpa. Deixa eu passar mais uma vez aqui. Desculpa. Ok. Eu tenho um primeiro usuário. Esse usuário ele tem acesso à internet. Ele ainda não está dentro do serviço da Netscope. E ele tem, por exemplo, maneiras de se comunicar com serviços de internet. Então, aqui a gente vai ver um usuário que carrega um documento. Nesse documento, apenas para essa demonstração, a gente vai ver que é um documento que é sensível. Tá? Certamente ele cairia em algum tipo de cenário de LGPD, GDPR, que seja. E a gente vai ver como é que esse documento se comportaria no cenário que passe pela Netscope. Okay? Então, ele tem acesso à internet. Mas ele ainda não está passando pelo serviço da Netscope. Então, se esse usuário tenta acessar serviços que estão dentro de entornos privados, tá? Para essa demonstração de hoje, nós vamos ver alguns serviços sendo apresentados ou publicados. Tá? Eu tenho esse primeiro servidor de arquivos que está sendo ofertado via web, que está no data center, e tem um segundo servidor web que está naquela rede 172.31.80.210, que está numa máquina que está dentro de um entorno de AWS. Eu também tento acessar alguns outros serviços usando SSH. Então, eu vou tentar acessar aquele servidor que está no data center via SSH. Eu vou tentar acessar uma outra máquina que está no entorno de uma conta de Azure via RDP, porque eu preciso trabalhar. Eu não tenho acesso a isso. Porque veja que a maneira como eu estou tentando acessar, eu estou tentando usar endereços IPs privados. E a minha máquina, onde eu estou trabalhando agora, ela está numa rede que não tem nem roteamento, nem resolução para poder chegar nesses serviços. Okay? Até uma máquina, o qual, de repente, eu ganhei a chave de acesso via SSH, se eu tentar acessar, mas essa máquina está dentro, por exemplo, de um entorno da AWS, e não está publicada para a internet, ou seja, o único IP que eu tenho, o IP interno, eu não tenho conexão, eu não tenho chegada desse serviço, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser ativar o cliente da Netscope. E uma vez ativo, o que a gente vai notar é que o usuário ele vai ganhar acesso a esses serviços. Então, aquele primeiro servidor web que está dentro de um entorno de AWS, ele vai automaticamente estar à disposição. Porque agora o cliente ele conectou via Private Access, né, o acesso privado, esses aplicativos agora. Houve uma política configurada no tenant da Netscope que permitiu costurar a aplicação do usuário até o entorno, de uma maneira transparente. Então, agora ele consegue acessar o servidor de arquivos, para que ele possa trabalhar, está dentro do data center. Se ele tiver que fazer algum tipo de manutenção naquele mesmo servidor que está naquele data center privado, via SSH ele consegue agora. Então, esse serviço do NPI não está atribuído somente a HTTP ou HTTPS, mas a qualquer protocolo, a qualquer serviço que opere em cima do TCP e UDP, um conceito de client to server. Então, agora o usuário consegue entrar via SSH dentro de uma máquina para ele poder trabalhar. Ele vai conseguir acessar os demais serviços que a gente viu que ele não conseguia fazer antes. Então, aquele mesmo serviço de SSH agora numa máquina AWS, que ele tinha a chave, ele vai ter acesso agora. Então, para ele fica mais transparente, realmente dá a impressão de que ele está conseguindo acessar um recurso que teoricamente estaria local, e sem que ele tenha que entrar em um portal para depois se autenticar ou coisa do gênero. A autenticação já aconteceu antes. Essa ferramenta de acesso usando o cliente, ela pode ser integrada com processos de autenticação que você tenha mais fortes, integrados à plataforma da Netscope, para que você tenha uma autenticação em cima de single sign-on, com múltiplo fator de autenticação se você precisar. Tá? Então, o processo de autenticação já aconteceu. Aqui a máquina está acessando nesse momento um dispositivo, uma máquina dentro do EC2, numa conta AWS, via RDP. E aqui a gente pode notar que, embora essa máquina tenha um endereço IP público, a forma como eu estou acessando ela aqui é dentro do IP interno daquele segmento. Então ele consegue acessar porque tem algum serviço, que é o serviço da Netscope, fazendo aí a costura entre o usuário, que foi permitido acessar aquela aplicação, e a aplicação, onde quer que ela esteja. O que eu vou simular aqui agora é algo que pode acontecer no dia de hoje, ou seja, você tem gente trabalhando em casa, e você deu um acesso para essas pessoas de rede, para que eles possam acessar serviços que estão dentro da tua estrutura.
Vamos imaginar, por exemplo, que de repente esse usuário ele tem que compartilhar um arquivo que está dentro de um servidor de arquivos, no data center, e agora ele tem que compartilhar esse arquivo com um outro colega de trabalho, que também está na casa dele, mas esse outro colega de trabalho, ele não tem uma máquina corporativa. Então ele pediu o seguinte: ô Daniel, você pode compartilhar para mim usando o WeTransfer, porque a gente está acostumado a fazer isso. Compartilha comigo o arquivo que está dentro do servidor de dados lá dentro do data center, compartilha comigo aqui aquele arquivo. Só que nesse momento agora, o que a Netskope pode fazer é auxiliar o usuário a não usar serviços que têm risco. Então, uma das coisas que a gente vai mostrar aqui é o seguinte: quando o usuário tenta usar um serviço que tem risco, a primeira coisa que a gente faz é: senhor usuário, existe um risco aqui. Você quer seguir adiante, tem que pedir uma justificativa. A gente faz isso porque parte da ferramenta da Netskope entrega o que a gente chama de classificação de preparação corporativa. Então, a gente analisa mais de 30 mil aplicações, e nessas mais de 30 mil aplicações, uma das coisas que a gente analisa é quão segura aquela aplicação está para você usar na internet. Porque se ela não está, que existem riscos, pode ser interessante você tomar algumas atitudes. A atitude aqui nesse caso foi avisar que existiria um risco, mas poderia simplesmente bloquear. Então o usuário, por exemplo, ele de repente justificou e vai tentar carregar esse arquivo. A próxima coisa que a gente faz é notar se aquele arquivo é sensível ou não. E aqui eu tenho uma segunda característica legal. Eu identifiquei o seguinte: olha, ele está tentando fazer um compartilhamento de um arquivo que é super sensível fora da instância corporativa. Eu não quero isso como empresa, então eu bloqueei. O usuário vai tentar, então, usar um segundo servidor, um segundo serviço, porque de repente aquele outro usuário tem um Google Mail, tem um Google Drive. Então ele basicamente me pediu o seguinte: Daniel, você não conseguiu via WeTransfer? Tenta via Google Drive, porque eu tenho uma conta do Google Drive. O usuário tentou fazer esse compartilhamento usando a conta pessoal do G Suite, que também não deveria ser permitido. A mesma mensagem de detecção de um arquivo sensível andando agora numa instância que não é a corporativa foi detectada. E isso, na verdade, significa, dentro da ferramenta da Netskope, uma série de regras que estão olhando, usando o motor de DLP, olhando no quão sensível aquela informação é, e a gente vai ver aqui que vão ser detectados dados de violação de LGPD, de RG, de CPF, essas coisas sendo detectadas, e por isso, no entorno pessoal, não é permitido. Então, no final do dia, a ideia desse serviço da Netskope integrado, fazer esse tipo de controle, é forçar o usuário a trabalhar com aplicações corporativas, instâncias corporativas. Porque, de repente, é ali onde realmente o trabalho tem que acontecer. A informação sensível, ela tem que transitar. Então, quando esse usuário notou que ele não consegue compartilhar com outra pessoa aquele dado para ele poder trabalhar, tá? Eu não estou levando em consideração nenhum tipo de exfiltração maliciosa. Simplesmente o cenário da pessoa tem que trabalhar. Ele está em casa, precisa trabalhar, ele está com os filhos aqui, tem que gerenciar os filhos e o trabalho, e ele precisa trabalhar. Então, ele garantir que ele seja guiado a usar a ferramenta corporativa. E ao usar a ferramenta corporativa, permitir que você, empresa, tenha como ter um controle, né, do que está acontecendo. Então, a gente vai notar agora aquele arquivo sendo carregado e agora ele consegue carregar. E todo esse trabalho, essa rastreabilidade do que acontece, nós vamos ver do lado da Netskope. Aqui agora a gente está olhando ao console, em que esses eventos, aqueles primeiros eventos de acesso a aplicações internas em cima do NPA, vão ser registrados em diferentes protocolos. Do ponto de vista original, o NPA ele bloqueia aplicações privadas de maneira implícita. Então, aqui a gente está vendo só aplicações que foram autorizadas. E o usuário, quando ele acessou, qual foi o protocolo que ele usou e qual foi o tipo de informação que ele transitou entre a plataforma de cliente e o servidor que está entregando isso do outro lado. E essa mesma plataforma, ela também está registrando os outros eventos, aqueles eventos que aconteceram depois. Então, quando o usuário tentou pegar aquela informação que ele descarregou do servidor de arquivos, via web, e tentou depois carregar isso, compartilhar via WeTransfer, a questão do alerta de risco, a questão de bloqueio daquela informação, porque não podia passar naquele momento, naquela instância, todo esse registro em detalhes, com quem ele fez, por que ele fez, toda a questão de violação de LGPD começa a aparecer. Então, para o administrador de segurança, de TI, isso acaba sendo interessante porque ele tem um lugar só em que ele está vendo todos esses eventos.
ele tem uma rastreabilidade completa de quando o usuário fez determinada atividade, com quem ele fez e por que, eventualmente, deveria ser permitido ou negado aquelas atividades. Então, você tem realmente um controle bem granular e centralizado de tudo que acontece dentro desse entorno. Então, a ideia é você entregar realmente um serviço que, sim, você tem acesso de forma rápida às aplicações que estão privadas, mas você tem um contexto aberto, um pouco mais expandido, para permitir o seguinte: o usuário vai conseguir trabalhar, ele vai estar protegido, porque não só questão de proteção de informação, mas também proteção contra ameaças podem ser exercidas aqui nessa ferramenta. Não foi mostrado hoje, mas ele poderia também exercer. Mas não só para o ambiente privado, mas também para os ambientes públicos. Então, realmente, a experiência do usuário é mega transparente, né? Porque se ele está navegando na web, na praia, se ele está acessando as aplicações de SaaS, um Office 365, ou trabalhando de um café, ou se é algum administrador de ambiente de IaaS, nessa mesma plataforma, dá para ver que não é somente o CASB, é uma mega plataforma, assim, de consolidação de todos os recursos. E agora, acessando as aplicações internas, a experiência do usuário é justamente como se ele estivesse dentro do escritório, né? Acho que esse é o ponto. A gente pode dizer que, então, a carta e o super trunfo com o Netscope, a gente consegue atender, garantir uma segurança maior pelo fato de conseguir cobrir todos esses pontos de acesso a Cloud App, websites e também com Private Apps. Né? Certamente. A experiência do usuário, como eu disse. Exato. Se eu tivesse que fazer uma analogia agora com coisas que talvez são mais a minha praia, eu diria o seguinte: você teria realmente as melhores cartas do baralho, tá? Então, com uma solução da Netscope. De novo, desculpa, pessoal, eu não sou muito Senhor de dos futebol. Anéis, sem problemas. Legal, cara, uma analogia, mas assim, que ficou bem claro, acho que mostra todos os principais fatores quando a gente está trabalhando com acesso remoto. É um ponto de atenção, mais uma vez, é uma questão complexa, mas estamos vivendo isso, todo mundo está abordando muito isso, mas a gente já nasceu para proteger todos os cenários remotos, né? Quando você fala de nuvem, já temos toda essa cobertura. Legal, Daniel. Vamos lá, só passando aqui, estou com um pouquinho de atraso, como eu já disse, no meu clique. Se quiser passar no seu também, Daniel, daí já fica mais fácil. Bom, então, em termos de consolidação, estamos totalmente aderentes ao que o mercado chama de Zero Trust Network Access. Esse é um outro acrônimo que foi fortemente colocado pelo Gartner, pelo mercado. O Next Generation Secure Web Gateway, como já foi feito durante a demonstração também. Eu só queria validar contigo o seguinte, Daniel, o que você daria de alternativa? A gente está finalizando aí, tem mais uns 5 minutinhos. Cenários de clientes que me perguntaram muito essa semana. Pô, mas nessa força-tarefa de trabalho remoto, cara, nem sempre os computadores são administrados pela empresa. Às vezes o cara está usando aí o computador pessoal. Como que a gente consegue endereçar uma situação como essa em caso de acesso às aplicações críticas sancionadas? Não só isso está acontecendo, mas recentemente a gente tem visto alguns movimentos das empresas tentando alugar computador, né, para poder entregar acesso corporativo para os usuários, e não está conseguindo, porque não tem no mercado mais computador para alugar. Então, nesse cenário, o que a gente pode ajudar é uma outra forma de consumo da ferramenta da Netscope, em que você tem um usuário que está no equipamento pessoal, mas precisa trabalhar pelo menos em aplicações sancionadas de nuvem. Aqui a maneira de acesso é basicamente a seguinte: o usuário ele pode tentar acessar, por exemplo, um Office 365, porque ele precisa mandar e-mail, mandar arquivos, ou usar o G Suite, ou o que seja. Mas quando ele acessa a ferramenta, ele recebe uma página, ele vai colocar as credenciais dele, e ao colocar a credencial dele, ele vai ser redirecionado, depois de autenticado, para uma ferramenta de single sign-on, que pode ser o ADFS dele, pode ser o Okta, pode ser o que ele queira, tá? Mas uma vez que ele se autenticou, ele vai ser redirecionado para a nuvem da Netscope. E aí todas aquelas ferramentas de controle em tempo real, para evitar que ele faça alguma coisa que não poderia, podem ser disponíveis aqui também. Então aqui você tem realmente uma ferramenta de Next Generation Web Gateway, porque aí você tem o controle do que ele pode fazer agora num contexto diferente. É a mesma credencial no usuário que teria credenciais para acessar documentos, mas ele está num contexto diferente. Então, nesse sentido, a mesma nuvem, a mesma ferramenta, a mesma console, as mesmas políticas estão disponíveis aqui para você ter realmente um ambiente mais completo aí. Entendi. Fica mais uma alternativa, então, ferramenta extensiva para suportar esse caso de uso também, né? Legal, pessoal. A gente está indo agora para uma conclusão.
Tá? Obrigado, Daniel, pela explicação, até pela analogia. Depois a gente pode falar um pouco mais de futebol. Mas, independente disso, finalizando aqui com a documentação da Netscope, eu acho que fica um diferencial com relação à nossa ferramenta de Zero Trust Network Access, que é o Netscope Private Access. Quais são os diferenciais, né? Quando a gente fala de trabalhar com forte autenticação para o usuário, eu sei que temos algumas perguntas que foram feitas aqui, a gente já vai falar a respeito do processo de autenticação. Ok, o NPA possui, VPN também consegue. Fazer a validação de checagem e postura também a VPN consegue, mas tem diversos outros recursos, por exemplo, suportar qualquer porta ou protocolo, ou seja, disponibilizar somente uma aplicação, fazer uma conexão direta na aplicação que esteja numa cloud pública, fazer uma otimização de roteamento de tráfego, é algo que somente com o NPA, uma vez que é feito esse redirecionamento para a nossa plataforma, a gente consegue ter muito mais controle, muito mais granularidade e garantindo uma experiência melhor para o usuário. Desde que eu me conheço por gente no mundo de tecnologia, aí, a VPN já é algo utilizado, desde, sei lá, de 92, 94, foi quando lançaram os primeiros firewall stateful, mas a experiência para o usuário nem sempre foi tão boa, né? Porque cai, a conectividade não está legal, então nesse caso aqui segue sendo transparente. Não precisa de um hardware on-premise, ou seja, uma outra questão também é a escalabilidade. No momento de ter que utilizar todas as aplicações para todos os usuários, é justamente esse investimento, trabalhando como serviço, onde a Netscope pode ajudá-los, né? Plataforma completa aqui da Netscope e hoje as ofertas que nós trabalhamos com o nosso Security Cloud Platform é a consolidação de serviços de segurança em nuvem. Temos o Best of Breed CASB do mercado, de fato. Trabalhamos com Behavioral Analytics. Também temos o melhor DLP analisado e bem pontuado pelo Gartner. O Risk Insight, uma ferramenta de Discover, Secure Web Gateway e o Private Access. Isso é a nossa plataforma. Mas fica um destaque, um ponto de atenção para todos que estão vendo isso. O amanhã talvez já seja hoje, tá? Tem uma nomenclatura chamada SASE, é uma nomenclatura também disponibilizada pelo Gartner, Security Access Service Edge. E o grande ponto é, a Netscope está neste caminho, a Netscope já é um provider de serviços de segurança escalável e multisserviço. Então, em termos de futuro, com essa mesma plataforma, a ideia é de conseguir ter a expansão, sim, para trabalhar com Browser Isolation, para trabalhar com SD-WAN, para trabalhar com Firewall as a Service e trabalhar com outros protocolos que os usuários requerem, né? Então, esse é um pouco da mensagem que a gente queria passar. Não sei se o Daniel quer fazer algum encerramento. E, com isso, eu trago aqui o nosso agradecimento ou considerações finais do Daniel. Deixo essa mensagem aqui para visitar o nosso site e fazer o download desse novo e-book, que a partir da semana que vem estará em português também. E a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Teremos aí mais uns 5, 10 minutos para tirar as dúvidas de vocês. Perfeito. Daniel, algum ponto mais? Não, somente agradecer a todo mundo e uma vez que vocês queiram saber mais, por favor, entrem em contato conosco também para eventuais dúvidas aí mais detalhadas ou realmente fazer um teste de conceito. Legal. Vamos para as perguntas aqui, Daniel. Tem algumas técnicas. Tem uma que foi enviada aqui, que é bastante pertinente, como que funciona o licenciamento do NPA por aplicação ou por usuários, né? Uma ótima pergunta que essa eu posso responder. O NPA, ele possui o seu licenciamento por usuário, tá? Assim como a ferramenta de CASB, assim como o Secure Web Gateway. A única forma de se fazer o licenciamento da nossa plataforma que não é por usuário é a parte de cloud pública, que a gente faz o licenciamento pela quantidade de recursos, tá? Então, essa é a primeira pergunta que foi colocada aqui. Daniel, tem uma outra aqui. Eu já uso VPN SSL com regras de portas configuradas. Não damos acesso de rede, como você falou na apresentação. Você tem alguma diferença? Bom, a diferença, no final das contas, se a gente tivesse que comparar com um acesso de VPN SSL, é que algumas dessas soluções, quando a VPN SSL saiu no mercado, e isso se mantém até o dia de hoje, essas ferramentas de SSL e VPN,
elas oferecem algumas maneiras de você pegar algumas aplicações e somente dar o acesso ao serviço, só que para alguns protocolos. A maioria das vezes vai ser HTTP e HTTPS. O grande diferencial do NPA é que você consegue ter a facilidade de usar o SSL, usar a porta 443, mas para expandir isso para outras portas, tá? Portas efêmeras, portas conhecidas, TCP, UDP. Se for uma aplicação client-to-server, a gente consegue oferecer somente o acesso ao serviço. Esse é o principal diferencial. O segundo diferencial vai ser a estrutura, ou seja, a experiência de uso, que acaba sendo um diferencial da estrutura que a Netskope montou, né, que a gente chama de New Edge. Entendi. Boa. Só para finalizar uma questão aqui feita de licenciamento, se é concorrente nominal, é nominal, tá? Por isso que é importante termos um parceiro, estamos próximos para fazer o accounting dessas licenças, mas é nominal sim. Tem muitas perguntas técnicas, Daniel, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, a gente tem os contatos e vamos responder todos, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui. Cara, que tá... Você está vendo também? Vê como que você acha aí pra gente. Não, perfeito. Eu estou vendo aqui. Tem uma pergunta aqui sobre a questão de como é que a gente publica isso. Sim, as aplicações elas são publicadas. A forma de publicação é um pouquinho diferente. Nos slides que foram apresentados aqui, a gente pode ver que uma das coisas que a gente deu o nome aqui era um conceito de um publisher, né? Então, esse elemento aqui, que chama-se publisher, ele nada mais é do que uma máquina virtual que faz parte do tenant, se registra somente ao tenant, e esse elemento aqui ele tem acesso às aplicações. O papel dele vai ser realmente publicar a aplicação. Então, você não tem que configurar um VIP, não tem que configurar NAT, PAT, nada disso. Ele vai conseguir entregar essa aplicação simplesmente por tendo acesso lógico à mesma, do ponto de vista interno. Tá? Então, é a forma como a gente publica a aplicação. A maneira como o usuário vai acessar no final do dia não é através de um portal. Tá? A gente vai entregar simplesmente uma regra em que você estabeleceu no tenant da Netskope, em que você permite a determinado usuário, ou grupo do AD, ou LDAP, a acessar aquela aplicação e aquele serviço. Nada mais, ou seja, o mais transparente possível. Cara, legal. A gente vai responder, sem dúvida alguma, aqui perguntas feitas aqui por Thiago Scalabrini, Thiago Divino, tem vários Thiagos aqui, a gente vai dominar o mundo. Enfim, pessoal, agradeço mesmo. Desculpa não responder todos, a gente realmente está com o timing aqui que o pessoal da organização já está considerando. Agradeço